Sebrae sempre presente na vida do empreendedor, na vida do micro, e 3 anos e meio de gestão. Como falar? Como analisar? Olha, primeiro que foi uma felicidade muito grande para a minha carreira profissional sentar nessa cadeira. Ter a oportunidade de estar trabalhando com os meus pares, com os empreendedores, né? E eu sou realmente um felizardo de ter pego o Sebrae no momento de dificuldade que foi a pandemia. Eu digo felizardo porque eu tive condição também de aprender muita coisa. E a gente teve um crescimento realmente muito grande. O Sebrae tem 50 anos no Brasil e nesses 50 anos de Brasil, o papel do Sebrae tem sido apoiar, desenvolver, fortalecer os empresários de pequeno negócio. Hoje nós temos uma quebra, todos sabemos, que é o MEI, a ME e o EPP em cima dos tipos de faturamento. E o que é legal, por exemplo, de um trabalho que nós fizemos nesses últimos 4 anos, 3 anos e meio, como você colocou, foi de, por exemplo, trabalhar a rede de simplificação. Esse é um exemplo muito claro que mostra o desenvolvimento do nosso trabalho e, obviamente, se o nosso trabalho é bem desenvolvido, a gente entrega para a sociedade velocidade. E essa velocidade vem, por exemplo, que no passado, para se abrir uma empresa, se demorava uma média de 3 meses e 15 dias. Hoje, a gente tem 31 horas em média para se abrir uma empresa, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. O MEI não, o MEI a gente sabe que a abertura do MEI é muito rápida, inclusive nós fazemos uma quantidade gigante de aberturas de MEI por dia. O MEI demora 15, 20 minutos para se abrir um MEI, mas a gente não só abre o MEI, quando a pessoa vem abrir uma microempresa, um microempreendedor individual vem abrir o seu CNPJ, a gente faz uma palestra, bate um papo, coloca as suas obrigações, os seus deveres, os seus direitos, para que ele entenda que a partir daquele momento ele também tem um CNPJ. Então a gente tem se desenvolvido muito. Fora isso, a gente tem outros grandes ganhos. Pra você ter uma ideia, a gente começou a investir. No começo da gestão se investia menos de R$500 mil numa área nossa chamada de políticas públicas, Unidade de Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas. Hoje, o nosso número passa de R$2,5 milhões de desenvolvimento jogados nessa área de desenvolvimento territorial e de políticas públicas. E isso tem trazido, por exemplo, a capilaridade do Sebrae. E essa área de política pública, por exemplo, ela trabalha na abertura de pontos de atuação no Sebrae. Nós temos 144 municípios no nosso estado e no decorrer dos anos do Sebrae, nesses 50 anos, vamos só para a gente ter uma ideia de tempo, a gente tinha 52 salas do empreendedor. Só a nossa gestão fez mais 52 salas. Hoje nós temos 104 salas do empreendedor, que é um equipamento que o Sebrae utiliza em convênio com as prefeituras para levar conhecimento para os empreendedores de cada prefeitura. Ou seja, nós temos 13 bases do Sebrae, além daqui da sede e da nossa agência metropolitana que fica aqui na municipalidade, como a maioria das pessoas conhece, a grande parte conhece onde é o Sebrae aqui no estado do Pará, aqui em Belém, melhor dizendo, a gente tem mais 12 espalhadas pelo estado. E fora essas 12 que são áreas de atuação do Sebrae, nós temos mais 104 salas do empreendedor, ou seja, nós temos pessoas que são os agentes de desenvolvimento, que são trabalhados pelo Sebrae, aí nós temos aí cerca de 80 pessoas que foram treinadas na nossa gestão, a mais, para estarem atendendo nessas 104 salas do empreendedor. A gente tem aí mais de quase 150 agentes de desenvolvimento sendo trabalhados. E aí foram vários cursos, ou seja, o nosso objetivo tem sido cumprido com essa capilarização. Outro ponto importante foi a nossa itinerância com os caminhões do Sebrae. Nós temos 2 agências itinerantes e o Sebrae tem avançado muito em vários lugares em que nós não conseguimos chegar. Então, todas as mesorregiões já receberam a visita do nosso caminhão, da nossa agência itinerante, e dessa forma nós conseguimos capilarizar o Sebrae. Além disso, nós fomos o primeiro Sebrae a criar uma agência 100% digital. É um atendimento de um especialista de segunda a sexta, de 8 às 12 e de 2 às 6, atendendo o empreendedor pelo nosso 0800 ou pela internet, não apenas um bot, um computador, um robô respondendo, que nós também temos esses serviços para atendimentos mais básicos, mas nós temos também uma agência 100% digital e foi a primeira do Brasil. O nosso papel tem sido, sabe, Edmilson, cumprido. A gente tem feito muito pelo empreendedor, os nossos avanços são absurdos e uma prova do nosso resultado é o próprio CAGED, o próprio número de emprego e desemprego no estado do Pará e na região norte. O estado do Pará hoje é um dos principais estados do Brasil
em que o mercado formal, o emprego, as carteiras assinadas, elas têm sido superiores aos desempregos, muito superiores. E quem está puxando isso são as micro e pequenas empresas. E a sala do empreendedor nas cidades, nos municípios mais distantes da capital? Pois é, esse foi um projeto também super relevante que nós fizemos. Aí nós temos 2 pontos a mencionar. Nós temos os municípios que entraram no programa Cidade Empreendedora, que era um programa que tinha mais de 10 anos no Brasil e o Pará nunca tinha aderido. Na nossa gestão, já em 2019, nós digerimos esse projeto, entendemos e fomos a campo oferecer para a prefeitura, porque esse é um projeto vendido. O Sebrae subsidia 60%, mas a prefeitura entra com 40% desse recurso. E no total hoje, nesses nossos 2 anos de mandato iniciais e agora mais 2 anos, que agora no final do ano se finaliza esse primeiro mandato, a gente deixa bem claro isso, esse primeiro mandato, nós fizemos 12 cidades do estado do Pará. E esse projeto foram aportados recursos pelo Sebrae e aportados recursos pela Prefeitura, e a gente conseguiu fazer uma economia circulante trabalhando o desenvolvimento pontual de diversas áreas. Trabalhamos nos CRAs com as pessoas vulneráveis, trabalhamos dentro das prefeituras, ajudando as prefeituras a melhorar o processo de formalização dos pequenos negócios, a que os pequenos negócios pudessem participar, por exemplo, da merenda escolar. Para você ter uma ideia, em 2 municípios, em Soure e em Paragominas, só um exemplo desses 2 municípios, nós chegamos a quase 70% de compras públicas. Pequeno negócio do município vendendo para a própria prefeitura. Existe uma obrigatoriedade legal de 15% do PNAE, que é o Programa Nacional de Merenda Escolar. É um programa em que as prefeituras precisam comprar pelo menos 15% do pequeno negócio local. Vai 70%. E nós chegamos, nesses 2 municípios, por exemplo, a cerca de 70% das compras governamentais locais de pequenos negócios. Isso foi um trabalho casado entre Sebrae e as prefeituras. E esse programa Cidade Empreendedora fomentou muito isso. Ou seja, nós sim estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho digno que o nosso empreendedor de pequeno negócio merece no nosso estado. Algo mais nesses 3 anos e 6 meses? Olha, foram anos de muito crescimento. A pandemia nos ensinou muito, como eu falei no começo do nosso bate-papo, mas o melhor de tudo foi ver o avanço dos pequenos negócios. Ver o fortalecimento, mas principalmente a profissionalização desses pequenos negócios. Uma coisa bem legal que também não era feita no passado foi, por exemplo, o estreitamento dos laços com o Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público do Estado, com o nosso querido Procurador-Geral de Justiça, César Matar, que é um queridíssimo. A gente abriu, junto com o promotor Lauro, uma parceria para falar de compliance nas micro e pequenas empresas. Então, hoje a gente tem sim fomentado muito a questão da integridade, a questão do compliance, junto aos pequenos negócios. Quando chegam aqui, falamos da importância do pequeno negócio também estar linkado com o que há de mais moderno no mundo com relação a compliance, à integridade, da importância da sua empresa ser correta. Porque muitas vezes a gente precisa sim falar o óbvio, né? Porque você fala, mas o óbvio é ser honesto. Mas por que um pai ensina para o filho, você precisa ser honesto, apesar de ser óbvio? Porque ele precisa aprender. Da mesma forma, com o pequeno negócio, nós precisamos ensinar esses pequenos empreendedores a terem algumas coisas importantes para os seus negócios serem duradouros. Então foram muitos trabalhos e os trabalhos não pararam e não vão parar. A gente não está no momento de despedida, não. Pelo contrário, a gente está no momento de aceleração, porque os próximos 4 anos serão ainda mais fortes e de entrega para o pequeno negócio no estado do Pará. Então, nós continuamos entregando muita coisa. Nos próximos dias, agora em outubro, por exemplo, de 5 a 11 de outubro, teremos a FAC, a Feira do Artesanato do Círio. São 10 anos de FAC. Mais de 30 anos de trabalho com esse segmento do artesanato, do Miriti, que o Sebrae vem fazendo. Nesses 10 anos, sem dúvida nenhuma, expectativa, eu estava vendo uma reportagem recentemente que a Cruz Vermelha tem uma expectativa de 3 milhões de pessoas na rua para o Círio. Ou seja, esse vai ser o Círio dos Círios, o maior de todos os tempos. E nós do Sebrae não poderíamos ficar de fora, ainda mais na 10ª edição da Feira do Artesanato do Círio. Então estamos trabalhando já com 100 empreendedores que estarão conosco
nessa feira. Então vai ser uma feira sim muito forte, uma feira muito interessante, e você já está convidado inclusive para estar conosco lá no Porto Futuro de 5 a 11 de outubro. Eu finalizo a entrevista pedindo para você confessar por gente empreendedora 3 ensinamentos, 3 aprendizados que o Rubens Magno se fez crescer na gestão do Sebrae nesses 3 anos e 6 meses. Olha, 3. O primeiro deles foi que a dificuldade ela vem forte, e muitas vezes as dores vêm junto. Mas o aprendizado que eu já tinha, mas que me fortaleci, é que as dores passam. O segundo é que, além das dores, a alegria ela também vem e às vezes passa. E eu finalizo com o meu terceiro dizendo que o mais importante de tudo isso, com as alegrias e com a tristeza, a gente precisa sim se fortalecer com algumas coisas que eu acho as mais importantes, que é a espiritualidade, você está perto de Deus, está perto da sua crença, mas também, e isso foi dado por Deus, você está perto da sua família. Então eu tenho cada vez mais a certeza de dizer que hoje a minha mãe, os meus irmãos, a minha esposa e o meu filho são sem dúvida nenhuma a minha fortaleza para todas as dificuldades, mas também para as minhas alegrias.